E aí galera, tudo beleza? Pois é, senta no sofá que hoje nós vamos ter treta aqui no canal. Eu estou sentindo uma treta! Tá curioso? Já já eu te conto. Primeiro, roda a vinheta, Michel. Assim como os pastores hoje são enviados para outras cidades para pregar o evangelho, para cuidar de uma região, Paulo e Barnabé também foram enviados para uma cidade chamada Antioquia da Síria como missionários. De lá, eles enviavam relatórios para a sede da igreja, que ficava em Jerusalém, contando o que Deus estava fazendo por meio deles. E é claro que sempre nos relatórios estava registrado o alcance dos não-judeus, que eram chamados de gentios. Mas vocês lembram daquele episódio lá na casa de Cornélio? Se não, dá uma olhadinha aqui nesse cantinho. Pois é, desde esse dia, a conversão dos gentios que não eram circuncidados se tornou um grande problema. Ainda tinha gente que achava que antes de se tornar cristão, o camarada tinha que se tornar judeu. Tenso. Foi aí que a igreja sentiu necessidade de se reunir para encontrar uma solução. E aí aconteceu o chamado Concílio de Jerusalém, que mudou a história da igreja apostólica. Your Mac friend, Brent Rambo. Voltando um pouquinho no trabalho dos missionários lá na Antioquia, desde o início daquela igreja, ela era composta de judeus helenistas e também de gentios incircuncisos. Tudo ia tranquilo lá, até a chegada de alguns cristãos meio radicais, que vieram lá de Jerusalém e eram conhecidos como judaizantes. Eles eram conhecidos também como fariseus cristãos. A galera era tensa. A presença deles ali não era uma surpresa, já que o próprio Paulo era um fariseu antes da sua conversão. Paulo relata que esses judaizantes eram perturbadores e falsos irmãos, cuja verdadeira motivação era destruir gradativamente a liberdade espiritual do Evangelho. Paulo disse também que esses homens queriam levar os gentios conversos à escravidão do legalismo. O argumento dos fariseus era bem simples. Se os gentios não fossem circuncidados e não guardassem todas as demais leis judaicas, eles não seriam salvos. Para eles, a aliança de Deus marcada pela circuncisão era a definição da salvação pessoal. Só que para Paulo e Barnabé, gente, isso ia completamente contra a natureza do Evangelho. E esse assunto causou tanto tumulto na comunidade cristã que os dois foram convocados nesse concílio em Jerusalém para decidir de uma vez por todas essa questão. Aí você se pergunta, tá, mas BJ, mas se a aliança foi estabelecida por Deus como um sinal da sua aliança com seu povo, onde então os fariseus estavam errados? Galera, a circuncisão era sim importante para que os homens se tornassem membros da aliança de Deus com o povo judeu. Porém, contudo, todavia, quando eles afirmavam que um gentio poderia ser salvo só se unisse ao judaísmo primeiro, eles estavam misturando conceitos distintos. Ou seja, a aliança é diferente de salvação. Ser membro da comunidade da aliança de Deus não garantia e não garante a salvação para ninguém. Um exemplo disso foi o próprio Abraão, que foi salvo pela fé muito antes da sua circuncisão. Estudamos isso 13 semanas aqui, ó. E aí a gente volta naquela velha discussão de que somos salvos pela graça e não pelas obras. Quando os fariseus associavam a circuncisão para se obter a salvação, eles consideravam a salvação como algo meritório, ou seja, você tinha que merecer para ser salvo. E isso não é o evangelho, gente. A graça salvadora de Deus não age onde as obras humanas agem. Portanto, impor aos cristãos gentios a circuncisão como um meio de salvação era como distorcer a verdade do evangelho e anular a graça de Deus na morte de Jesus. E pior que isso, galera, quando eles faziam isso, eles negavam o caráter universal da salvação. Bom, o concílio teve início e Pedro lembrou todo mundo da história de Cornélio, onde Deus mostrou aprovação à conversão dele e de sua família, dando a eles o Espírito Santo do mesmo jeito que derramou lá no Pentecoste. Pedro ainda citou Atos 15, verso 11, que diz: "Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também." E aí entrou em cena um outro personagem, Tiago, que a essa altura também estava incomodado com toda aquela situação. Ele disse o que está escrito lá em Atos 15, verso 19 e verso 20. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Pelo contrário, devemos escrever a eles, dizendo que se abstenham de toda a comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Tiago queria que não fossem impostas aos gentios conversos outras restrições, além das normalmente exigidas ali de quem queria viver em Israel. Ah, agora eu entendi! Sendo assim, o estilo de vida dos gentios devia ter de agora em diante a presença de 4 itens. Primeiro, não comer carne oferecidas a ídolos em rituais pagãos ou servidas em festas de templos. Segundo, não consumir o sangue de animais. Terceiro, não comer carnes de animais estrangulados, ou seja, animais que não tiveram sangue drenado.
E quarto, não viver em imoralidade sexual. Essas restrições também tinham o objetivo de unir os judeus e os gentios, e seria talvez a ponte que faltava para ligar o relacionamento entre eles. Só que devemos ter cuidado. Muita gente hoje confunde essas imposições reduzidas aos gentios e dizem que as leis do Antigo Testamento, especialmente as de Levítico, de alimentação, as do sábado, eles dizem que elas não são mais obrigatórias. Isso não é verdade. O que ocorreu é que, com a direção do Espírito Santo, os apóstolos apenas reduziram alguns argumentos selecionados lá de Levítico 17 e 18 para uma necessidade do local, que no caso era algo relacionado aos estrangeiros que viviam em Israel. Ou seja, isso era apenas o primeiro passo na conversão. Posteriormente, seria exigido deles que obedecessem a todos os mandamentos, incluindo o sábado. Ah, entendi. Concílio terminado, Paulo e Barnabé foram enviados de volta para Antioquia. Eles levaram uma carta escrita com as novas normas e com eles foram enviados também Judas e Silas, que era uma espécie de testemunha para confirmarem verbalmente o que estava escrito na carta. E como a igreja reagiu a essas decisões tomadas? A igreja transbordou de alegria e aceitou todas as exigências. É claro que um outro judeu e até mesmo os discípulos tiveram dificuldade em aceitar a comunhão com os gentios. Isso levaria um pouquinho de tempo, mas gente, as coisas estavam se resolvendo e se encaixando devagarzinho. Resumindo então, primeiro, os fariseus cristãos foram bater lá em Antioquia sem ser convidados e chegaram dando pitaco. Segundo, Paulo e Barnabé foram intimados para participar de um concílio em Jerusalém e tomar uma decisão sobre a circuncisão ou não circuncisão dos novos gentios. Terceiro, ficou decidido nesse concílio que os gentios não precisariam ser circuncidados, mas que teriam que seguir algumas exigências para que fossem afastados do paganismo. Essa lição nos deixa a seguinte reflexão: será que como cristãos nós estamos dificultando a conversão das pessoas hoje em dia? Será que a gente trata bem as pessoas que chegam na nossa igreja com hábitos e costumes diferentes dos nossos? Será que a gente apresenta Jesus para que ela se converta ou antes a gente apresenta uma lista de normas para que ela se enquadre? A ordem dos fatores, nesse caso, altera sim a soma. Transformação só ocorre após conversão.